Olá a todos, muito bom dia. Professor Douglas Oliani, presidente do Sinep. Estamos aqui hoje com o Bruno Barreto e o Rafael Vilas Boas para nós tratarmos a respeito da educação superior, o atual cenário, né? A gente, pelo menos aparentemente, passamos por uma fase bastante crítica que seria a pandemia da Covid-19, e a gente está aqui hoje para discutir um assunto que é extremamente importante. Entre as nossas reuniões, a gente sempre coloca alguma coisa que diga, afinal de contas, quem são os nossos concorrentes? Então, eu vou entregar essa dinâmica, essa pergunta, que não é uma pergunta, mas é um desafio, tanto para o Bruno quanto para o Rafael. Fiquem à vontade nas suas apresentações e, assim que possível, a gente vai fazendo algumas perguntas e interagindo com vocês. Bruno, Rafael, fiquem à vontade. Obrigado, professor Douglas. Eu muito feliz com o convite de estar novamente aqui debatendo temas referentes ao ensino superior com a equipe do Sinep, com o mercado de Curitiba do Paraná. Eu e o Bruno acho que se apresenta daqui a pouco. A gente dividiu essa palestra em duas metades, então eu vou falar um pouco mais de uma concepção de concorrência um pouco mais abstrata, e ele vai entrar na concepção mais tradicional de quem são nossos concorrentes, afinal, mostrando algumas ferramentas, algumas regras e alguns benchmarkings de como a gente pode fazer uma análise concorrencial e uma gestão da nossa oferta baseada aí no mercado, né? No que a gente obviamente entende como concorrente. Eu só quero fugir um pouco da caixa desse pensamento um pouco mais concreto de concorrente, para trazer uma visão um pouquinho mais abstrata, e aí eu vou compartilhar que eu acho que é importante a gente entender nesse momento aí de nova economia, mudanças decorrentes da pandemia, se a gente está analisando de maneira justa, entendendo de maneira correta quem são os nossos concorrentes. Então, acho que um primeiro slide que eu queria colocar. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Rafael, eu sou Head de Marketing de graduação e pós-graduação da AFIA. Vou falar um pouquinho sobre a AFIA na conclusão do meu raciocínio, porque eu entendo que ela é um benchmark importante sobre posicionamento de mercado. Eu sou publisher de um blog que se chama Marketing Educacional 360, é um botequinho onde eu rascunho algumas ideias que não couberam no meu livro e nos livros que eu venho publicando aí ao longo das últimas 2 décadas. Eu sou um autor serial, tem um monte de livros, acho que o mais legal deles é o The Campus Experience. Quem tiver a oportunidade, fica meu convite para conhecer um pouco mais da nossa história e o meu LinkedIn aí para a gente se conectar. Dito isso, a gente não consegue... Acho que o maior tratado sobre concorrência é o livro On Competition, do Michael Porter. É um livro antigo, mas vale ouro ainda, né? E o livro o On Competition, que foi o primeiro livro de uma série de livros onde o Michael Porter se aprofundou na sua especialidade, que é a concorrência, ele traz ali aquela que ficou conhecida como a matriz de Porter, que vocês sabem muito bem qual é, na qual ele fala das 4 grandes forças que influem no nosso negócio, né? A ameaça de novos entrantes e a ameaça de produtos substitutos, o poder de barganha dos clientes, o poder de barganha dos fornecedores e a rivalidade entre os concorrentes. Eu acho que essa matriz ainda é muito atual, apesar dela ser dos anos 90, mas eu ainda traria como uma força adicional reputação, né? Quando a gente está falando de sociedade do conhecimento, nova economia, hiperinformação, a gente está numa era de hiperinformação, reputação é uma coisa muito importante. Quando a Nielsen pergunta para os clientes, né, faz a sua pesquisa de mercado para avaliar o que os consumidores mais levam em consideração ao escolher uma marca, o que aparece em primeiro lugar, em segundo lugar, na verdade, comentários de pessoas online, testemunhos e depoimentos, né, online, e em terceiro lugar, recomendação de amigos e conhecidos.
Então, essa questão da reputação, ela é um intangível que a gente precisa começar a avaliar de uma maneira mais próxima. Eu vou explicar um pouquinho por quê. A concorrência, então, ela é o ecossistema, né? Ela é o meio no qual as diversas empresas elas competem por clientes em um mercado, né? Uma indústria que compete. Tem muita gente que não gosta de que a gente fale indústria da educação, mas é uma indústria, né, onde essas forças concorrem por uma demanda que pode ser crescente ou declinante. E essas são as grandes forças, né? A oferta e a procura. A gente está muito acostumado nos últimos 10 anos, nos últimos 20 anos, a uma concorrência calçada na oferta. Então, os nossos grandes problemas sempre foram os novos entrantes. Fossem eles novos cursos aprovados, fossem eles novas empresas que vinham para o nosso mercado como polos de grandes grupos consolidadores de ensino superior, que abriam aí portinhas, né, no nosso território e que aumentavam a oferta da vaga. Se a gente for olhar o crescimento do número de alunos matriculados, e aí eu puxei nos últimos 10 anos um gráfico que eu encontrei na internet, ele cresce muito no começo dos anos 2010, né? Antes disso, o crescimento foi ainda maior, mas lá na segunda metade dos anos 2010, 2015, 2016, esse crescimento ele já é um crescimento mais orgânico, menor no que tange ao volume absoluto de alunos e declinante no que tange as matrículas no nosso principal produto, que é o nosso produto tradicional, que é a educação presencial, que passa a ser canibalizada, né, que passa a perder espaço por uma educação mediada por tecnologia. O último dado que a gente tem é o dado de 2019, ele é pré-pandêmico, provavelmente os anos da pandemia foram muito importantes para a consolidação dessa tendência, né, do ensino à distância comer o ensino presencial, mas se a gente, em cada coluna dessas, colocasse um valor absoluto do mercado, né, quanto vale o mercado do ensino superior, a gente veria que, apesar do número de pessoas estar crescendo, a receita que a gente faz com essas pessoas ela vem diminuindo, né? Então, a gente vem, por uma questão de hiperconcorrência, a gente vem sendo puxado para uma concorrência predatória, né? Então, a concorrência por preço ela vem se estabelecendo como uma norma, como um modus operandi dentro desse setor nosso. E mais do que isso, a gente vem abrindo mão de produtos de maior margem para produtos de menor margem, né? Para produtos de menor ticket. Não margem, mas ticket, porque margem quem faz somos nós. Então, apesar desse gráfico dar uma impressão de crescimento, ele, na verdade, é um gráfico declinante, porque o nosso produto com maior ticket vem perdendo espaço para um produto de baixíssimo ticket, que é a educação à distância, aonde a gente tem algumas empresas que fazem muito bem esse trabalho. Então, essa era uma primeira coisa que eu queria falar sobre essa dinâmica da oferta e como ela nos trouxe para o nosso atual momento, né? Algumas outras coisas agravaram o nosso atual momento, e uma delas foi um fenômeno novo que a gente não estava acostumado, que foi uma retração da demanda. Na verdade, a gente até estava, né? A demanda ela vem caindo de maneira consistente ao longo dos últimos 5, 6 anos. Quando a gente procura na ferramenta do Google, que mostra o volume absoluto pela busca de um determinado tema em um determinado mercado, vestibular, e a gente coloca isso, vestibular 2017, vestibular 2018, vestibular 2019, a gente vê que em 2015, a busca por vestibular 2015 foi 5 vezes mais alta do que em 2021 a busca por vestibular 2021. Para Enem, essa queda é ainda mais abrupta, né? Quando a gente olha a busca por Enem 2014 em 2014 e a busca por Enem 2021 em 2021, o Enem hoje ele é uma pálida sombra do que ele já foi no passado. E isso é uma questão de causa, consequência,
Não sei muito bem a que atribuir isso, mas de maneira... É um fenômeno que a gente já vem acompanhando. Há quem diga que o comportamento das pessoas mudou e elas não vão mais no Google buscar vestibular e faculdade. Eu discordo. O seu momento zero de qualquer pesquisa passa pelo mecanismo de busca, né? Seja para contratar um encanador, seja para comprar sua próxima fritadeira elétrica, seja para buscar um curso superior, em algum momento você está lá no Google fazendo pesquisa comparativa. Então, de fato, vem caindo o interesse pelo produto, pelo serviço que a gente oferta, e quando a gente olha no retrospecto da palavra vestibular, mês após mês, nos últimos 5 anos, a gente vê que a pandemia foi muito dura conosco, né? No mês em que a pandemia estourou, a queda de volume de pessoas procurando vestibular, ela foi para o menor patamar histórico, e ela se manteve no menor patamar histórico, se recuperando um pouquinho em janeiro do ano passado e voltando a acenar alguma recuperação agora, nessa semana. Então, quando eu pego só os últimos 12 meses, a gente tem aí, nos últimos 24 meses, janeiro desse ano, janeiro de 2021 agora, foi nosso melhor momento de demanda, e a nossa demanda agora, nessa semana, ela está apenas 5% abaixo desse melhor momento no retrospecto histórico. Então, as pessoas, nessa semana corrente, na semana anterior, e provavelmente numa curva ascendente agora, voltam a pesquisar vestibular, faculdades, ainda que numa proporção muito menor do que o volume histórico, que vinha caindo, mas ainda assim a gente imaginava que o nosso porão não fosse ter um alçapão, né? Quando a gente, ano passado, em 2019, falava da crise perfeita, da tempestade perfeita. Quando eu fui para Curitiba, o nome da minha apresentação era Tempestade Perfeita do Ensino Superior. Quisera nós estarmos naquela tempestade perfeita, que a gente falava que a gente vinha numa crise de concorrência, de preço, concorrência predatória, né? E, ao mesmo tempo, uma crise de financiamento, que o nosso modelo é muito estagnado na receita por meio de mensalidade. Essa receita vinha caindo, que a gente precisava se reinventar. A gente jamais imaginaria que em março a procura, né, pelo nosso serviço fosse para um lugar tão ruim, e que esse lugar tão ruim fosse, na verdade, um platô, né? Não fosse um vale, né, do qual nós nos recuperaríamos em V. Ele virou um platô e a gente se manteve estacionados ali. Então, a concorrência, né, a gente precisa entender um pouquinho da dinâmica dela. Esse é um chart que o Bruno está cansado de ver, que é uma coleção minha de propaganda. Toda vez que eu faço uma apresentação, eu trago ela. Um mood board, como a gente fala, né, de propagandas de faculdade. E a gente precisa entender que a gente só está nesse lugar hoje porque nós, com muito cuidado, com muita presteza, nós palmilhamos o nosso caminho até aqui. A gente chegou nesse momento de concorrência predatória e todos nós nos abraçamos e nos trouxemos até aqui, que é um lugar bastante perigoso, aonde os alunos somente nos percebem, salvo raríssimas exceções, por meio do nosso desconto, e leiloam a todo momento a sua matrícula, né? Então, eles estão num processo constante de leiloar, né? E nos obrigando a uma concessão de desconto. Isso se dá muito porque a gente não buscou, em momento nenhum, nos posicionarmos de maneira a nos diferenciarmos uns dos outros, ou nos diferenciarmos de quem nós fomos há pouco tempo. E a gente nunca buscou o que era fundamental para o nosso negócio, que era a busca pela inovação, né? Isso deveria ter sido o motor das universidades, e não foi. As universidades, elas têm o mesmo modelo da idade média de ensino, né, que é o modelo de um professor-aluno ministrando aula e imputando conteúdo, e esse modelo medieval de educação é um modelo que a gente carrega até hoje,
por causa da pandemia, quando eu falo professor, você entende equipe multimídia, quando eu falo sala de aula, você entende internet, mas o modelo continua o mesmo há séculos, que é uma pessoa tentando colocar conhecimento na cabeça da outra, e a gente não fez nenhuma ruptura radical nisso, e aí hoje a gente tem esse cenário, e que é um cenário que é agravado por algumas empresas da nova economia que entraram com modelos de custo que permitem que elas ofertem um ensino superior de relativa qualidade de uma maneira bastante disruptiva e com preços radicalmente diferentes do nosso. E como a gente não, em momento nenhum, buscou se diferenciar dos nossos concorrentes, essa passa a ser a dinâmica do mercado, né? Esse passa a ser o travessão, essa passa a ser a alça de mira do mercado, né? Nós passamos a ser questionados pelo preço de uma faculdade que oferece um curso igual ao nosso, aprovado como o nosso, às vezes com uma nota superior ao nosso, e por valores muito mais baixos. Aqui eu não peguei exatamente um exemplo de um curso superior dessa empresa, né? Plano anual 12 de 5,99. Isso é um outro curso que eles têm. Sendo justo, o curso superior deles está em torno aí de R$150 e você ganha um tablet. E eles mantêm a promessa desse preço de R$150 até o final do curso sem reajuste, ou seja, com IPCA projetado aí, sei lá, de 10%, 12%, isso significa que no final de 4 anos eles dão 1 ano de graça para o aluno. Então, é uma empresa muito... Eu trouxe esse outro mood board aqui mais para a gente ver chamadas de ação, né? Um posicionamento de marca baseado, calçado em Black Friday, Cyber Monday, plano Black Top, promoção, e essa acaba sendo a retórica dominante no mercado e a gente precisa fugir disso. Como a gente se puxou para esse lugar de uma concorrência, aí eu falo daquela quarta força, professor Douglas, que é a reputação. A gente foi para um lugar tão pouco diferenciado de marcas, né, só falando de desconto durante anos, que, de fato, a imprensa, a sociedade começou a perceber o ensino superior como de pouco valor agregado. E a gente não se protege disso. Então, a gente tem aí... E essa daqui assim, é um recorte rápido de notícias que detonam de maneira errada o nosso serviço, né? Então, é o ministro da Educação que defende que a universidade seja para poucos, é uma matéria falando Uber com diploma e dizendo que o diploma não vale nada, dando a perceber, no título da reportagem, que o diploma não vale nada e que você vai dirigir um Uber, quando, na verdade, quando você vai ler cada uma dessas reportagens, você vê que elas são baseadas em teses falsas, que elas são fake news. Essa matéria do Uber com diploma fala de toda uma problematização da precarização das relações trabalhistas, e lá tem um exemplo de um profissional que tem diploma e dirige Uber. Mas quando você vai ver o censo do Uber, você vê que 5%, 10% dos motoristas de Uber apenas têm diploma. O diploma, na verdade, é muito mais uma barreira de proteção contra a precarização do emprego do que, de fato... Então, não existe relação. Quando você vê a educação dos mais pobres dispara, mas crise econômica destrói renda, a gente está comparando alto com quente, a gente está comparando coisas incomparáveis. Razões de grandeza, a própria matéria fala que a educação dos mais pobres disparou, ponto. A economia destruiu a renda, ponto. Não existe qualquer relação de causa entre esses dois fenômenos. E, ao ler o título da reportagem, a gente tem a impressão que existe. Apple e Google e IBM já não exigem diploma universitário para contratar. Uma falsidade, uma mentira. Quando você vai nas vagas do Google no Brasil, não existe nenhuma vaga aberta hoje no Google Careers, que é a ferramenta... Careers ou Careers, Bruno? Careers? No Google Carreiras, que é o site deles de carreira, não existe nenhuma vaga que não exija não apenas o diploma superior, como também vagas para mestrado e doutorado. Então, a gente precisa encontrar uma maneira de responder a esse trabalho de destruição da reputação que vem sendo feito todos os dias contra o nosso produto ou serviço, ou aceitar que a gente vai ser substituído por várias dessas empresas da nova economia que vão chegar com soluções bastante promocionadas, né, com preços muito abaixo dos nossos, porque a gente não fez a nossa lição de casa, que era
nos atualizar, nos reinventar e inovar. Quando a gente pega eu falo muito do Gordon Moore, né, que é um fundador da Intel, que nos anos 60 fez uma previsão de que a educação, de que o conhecimento, a capacidade de processamento dos chips Intel iria dobrar a cada 18 meses, chips e todos os componentes dos transistores lá que ele montava nos anos 60 ia dobrar a cada 18 meses. Essa foi conhecida como a lei de Moore, eu falo dela há muitos anos, eu acho muito excitante esse tema, né, que o conhecimento dobra em várias áreas a cada 12 meses. E eu agora estou trabalhando com um grupo médico, né, que é a AFIA, e eu encontrei um autor chamado Peter Densey, que ele traz uma visão de explosão de conhecimento muito mais radical na área médica, né? O Peter Densey, ele escreveu esse artigo em 2011, e ele fala, nesse artigo, ele faz uma análise, ele diz que nos anos 50 o conhecimento médico dobrava a cada 50 anos, que nos anos 80 o conhecimento médico passou a dobrar a cada 7 anos, que nos anos 2010, que era mais ou menos aonde ele estava ali, o conhecimento médico dobrava a cada 3 anos e meio, e a projeção dele é que agora, nos anos 2000, o conhecimento médico dobra a cada 3 meses, a cada 73 dias. Então, o domínio humano, né, da raça humana, da nossa civilização sobre saúde, conhecimento médico, ele dobra a cada 3 meses. Um aluno que a gente brincava, né, há alguns anos atrás, a gente falava, um aluno se matricula hoje para estudar, para trabalhar numa profissão que ainda não foi inventada. No caso dos médicos, um aluno que está se matriculando hoje, quando ele se formar o conhecimento médico, esse ciclo de conhecimento médico que dobra vai ter acontecido 30 vezes. Isso é brutal, né? O próprio... Você ensinar um conteúdo, né, dinâmico como esse requer que a gente reveja as premissas mais básicas da nossa pedagogia e da nossa relação professor-aluno, que nem deveria mais se chamar professor-aluno, deveria se chamar tutor-tutoriado. Eu brinco que a próxima geração de escolas não vão ser mais escolas onde se ensina, mas vão se aproximar muito mais dos processos de trainee das empresas. E que a gente precisa aprender muito com os processos de trainee das empresas, porque elas estão olhando que a gente não entrega conhecimento adequado, né? Enquanto toda essa concorrência autocentrada, na qual a gente só briga por oferta de vaga, promoção e preço, e a gente fica furando o olho do amigo, as empresas da nova economia, as grandes corporações do mercado, estão olhando para o mercado de educação e estão falando, esses caras estão obsoletos, a gente precisa, nós mesmos precisamos montar as nossas soluções educacionais. E aí, na semana passada, 3 notícias chamaram a nossa atenção. Uma é o Elon Musk anunciou que vai montar uma universidade dele, Texas Institute, não sei lá, TITS. A XP comprou a faculdade GTI para entrar no mercado do ensino superior e apareceu para mim pela primeira vez a faculdade Unimed na minha vida. Então, são grandes empresas, grandes corporações de diversas indústrias que olham e falam, o cara que está entrando para mim aqui, ele não está adequado às minhas necessidades de empregador. Eu estou tendo que montar processos de reaquecimento desse cara, de treinamento deles, processo de trainee, para conseguir formar as minhas próprias lideranças, porque o cara que vem da melhor universidade, ele está aquém do meu dia 1 do emprego dele. E aí esses processos de trainee foram ganhando força nas corporações até que elas falaram, não, vale a pena a gente ir lá na base, pegar um cara recém-egresso do ensino médio e formá-lo em tecnologia da informação, gestão de negócios, área da saúde, mercado financeiro, porque as escolas simplesmente não estão dando conta. Seja por questões regulatórias de restrição à inovação impostas pelo MEC e por todas essas questões, seja por um pensamento anacrônico nosso mesmo. Eu acho que é muito mais uma cultura de setor, uma cultura anacrônica, que não consegue nem responder a isso daqui, tá? Que aceita que um jornal publique a gente não pode mais falar denigra, né? Ataque a nossa reputação e a gente simplesmente não faz nada. Não existe uma nota de repúdio quando saem notícias como essas. Nós deveríamos emitir notas de repúdio quando saem notícias como essa. Porque são notícias que atacam a reputação daquele que eu acredito ainda ser o maior investimento que uma pessoa pode fazer na sua vida. A educação formal no Brasil
Esses são dados pandêmicos, né? São informações que saíram durante a pandemia. Mas a educação no Brasil continua dobrando o salário de quem pisa numa faculdade. O simples ato de pisar numa faculdade e sair do ensino médio, de maneira geral, segundo o IBGE, OCDE, FGV, Ministério do Trabalho, eu coleciono, quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu coleciono notícias sobre indicadores econômicos que apontam que entrar numa faculdade dobra o salário. Está aí, dado do IBGE, falando que pisou na faculdade, teu salário dobra. Quando a gente projeta esse dobrar o salário como investimento ao longo de 40 anos, a gente está falando de um investimento de 20 milhões de reais, de um retorno sobre o investimento em educação multimilionário, né? Então, só pisar numa faculdade, mais do que isso. Pisar numa faculdade te coloca, te eleva para o lugar onde você está mais protegido contra o desemprego e a crise, né? Então, quando a gente vê a taxa de desemprego entre os diversos níveis educacionais, ali dentro da faculdade é um lugarzinho mais aconchegante para se estar nessa crise que se avizinha aí em 2022, né? Porque agora a gente vai sair de uma crise pandêmica e vai entrar de novo numa nova recessão. A gente talvez nunca saia desses ciclos, mas de maneira geral, fazer uma faculdade, estar numa faculdade é a melhor coisa que você pode fazer com o seu tempo, com o seu dinheiro e com o seu investimento no Brasil para se proteger dessas intempéries. E aí eu não aceito, eu me indigno mesmo, professor Douglas, eu até peço desculpa pelo meu excesso de estamina aqui, ao ver uma notícia como essa de um veículo sério como o UOL, falando Uber com diploma. Uber com diploma, uma porcaria. Quando a faculdade protege da uberização do mercado. E eu queria só falar um pouquinho mais, está acabando aqui o meu tempo, porque eu sou otimista em relação ao nosso negócio, né? Eu sou otimista em relação ao nosso negócio porque a gente entrega muito valor para os nossos alunos, a gente comunica muito mal o valor que a gente entrega, comunica muito mal enquanto empresa e comunica muito mal enquanto setor produtivo mesmo. Eu acho que venho fazendo essa provocação, professor Douglas, eu acho que caberia aos sindicatos como o Sinep assumir um pouco o seu papel de responder aos veículos quando saem em propriedades como essas, né, de Uber com diploma. E eu sou muito otimista também, porque hoje o brasileiro não vê valor na educação, né? Quando a gente pega o radar econômico da Febraban, que é esse documento aí que eles soltam a cada 3 meses, o último que eu baixei apontava que entre as principais dívidas do brasileiro não aparece educação, né? A gente olha em cartão de crédito, cheque especial, cheque pré-datado, consignado, carne pessoal, carne... Educação talvez não aparece como motivo um motivo que faz que o brasileiro toma dívida, né? Se endivida. E a gente só se endivida para coisas que a gente vê valor, né? Que é a casa, que é o financiamento do carro, tudo isso aparece aí, que é o cartão de crédito rotativo, que é importante para muita gente sobreviver. E a educação não aparece aí. Quando a gente vê essa mesma pesquisa, quando elas perguntam para as pessoas aonde você pretende investir no final da pandemia, né, se sobrar orçamento em 2022, a educação já aparece como quinto local, né, serviço, setor onde as pessoas pretendem investir. Então, eu acho que talvez a pandemia, a nova legislação trabalhista, crise econômica, tudo isso talvez esteja sacolejando um pouco o brasileiro para que ele comece a ver um pouco de valor na entrega que a gente faz, coisa que eu acho que ele não vê como um americano. Quando você pega o perfil da dívida de um norte-americano, de uma família norte-americana abaixo dos 35 anos, essa linha preta aí é o student loan, né, que é o financiamento estudantil do americano. E todas as linhas de baixo são o débito da casa, a dívida com carro, outro tipo de dívida. Então, você vê que nos Estados Unidos, as pessoas elas não apenas veem valor na formação superior, como os pais economizam para custear uma faculdade desde a primeira infância dos seus filhos, e como aquele povo se afundou em dívida para pagar a sua faculdade, na casa dos 2 trilhões de dólares, quando se pega, tanto é que uma das plataformas do Biden para a sua eleição foi a promessa do perdão de parte dessa dívida estudantil do povo americano. E aqui no Brasil, não.
Aqui no Brasil, o cara, ele não vê um produto de alto valor agregado que vale a pena ele financiar. Ele nos arrasta, o cliente nos arrasta para uma concorrência predatória de preço, que às vezes não é ele que nos arrasta, nós mesmos nos levamos até esse lugar ruim. Então, eu acho que a gente precisa começar a recompor o nosso valor, recompor a nossa diferenciação, fazer esse trabalho de reconstrução mesmo das nossas marcas e da marca do nosso setor, sob pena da gente perder muito espaço para empresas certificadoras, cursos livres. O que eu vejo de anúncio de para que fazer um MBA, MBA em uma semana, escola Conquer, escola isso, escola aquilo, são soluções mágicas de uma pedagogia igual à nossa, que não tem nada de diferente, fora uma dinâmica de um rock and roll de fundo e um cara um pouco mais histriônico dando aula. Mas quando você pega uma escola Conquer, uma coisa dessa, a pedagogia é a mesma pedagogia que a gente tem hoje. Então, eu sou muito otimista nessas questões. E só para fechar um pouco, né, essa busca por diferenciação, eu acho que o grande exemplo hoje de empresa que buscou fugir do lugar comum é a Afya, que desde o início da sua... que é uma empresa que tem um propósito muito claro, né, um posicionamento de mercado cada vez mais consolidado. É uma empresa que começou como educação, formação superior nos cursos de medicina. Hoje é o maior grupo de formação superior para medicina no país, mas que rapidamente, hoje nós estamos falando de 22, 23 faculdades de medicina em todo o país, mas que rapidamente entendeu, reperspectivou o seu negócio e entendeu que existia uma oportunidade muito grande no acompanhamento da jornada médica, né? Um lifetime value muito grande no médico e não só na formação do médico. E rapidamente, em 48 meses, se tornou uma empresa da nova economia, investindo em startups da área de saúde, e hoje tem talvez o maior ecossistema brasileiro de startups na área da saúde, acompanhando o médico, do primeiro dia da formação dele até a sua aposentadoria, por meio das mais diversas soluções de tecnologia para os médicos. Então, eu acho muito legal essa história. Eu acho que a gente precisa se inspirar mesmo na história de uma empresa que continua tendo lá na educação médica um componente importante do seu business, mas que hoje tem uma visão muito mais ampla de qual é o seu lugar ao sol. E era isso que eu queria falar. Como eu falei, a minha parte ela era um pouco mais, não sei se estratégico, né, Bruno, mas era um pouco mais viajante, né, do que concorrência. Isso que eu nem falei de um tema que me é muito caro, que é o tema da economia da atenção, né? Que a gente está concorrendo com o Netflix, a gente está concorrendo com o trânsito, a gente está concorrendo com o trabalho, a gente está concorrendo com a família, a gente está concorrendo com a Amazon, a gente está concorrendo com todas as coisas que roubam a atenção, com a propaganda, com a indústria do advertising. A gente concorre com todas essas questões que roubam a atenção dos nossos alunos, como a gente deveria mensurar um pouco mais a interatividade dele na aula e nos ambientes virtuais de aprendizagem, né? E eu nem entrei nessa concorrência ainda mais abstrata, tentei ficar um pouco dentro do nosso negócio. Então, agora eu passo a bola para o Bruno, que vai nos falar da concorrência como ela é. Bruno, manda bala aí, mano. Muito bem. Primeiro, bom dia. É difícil falar depois do Rafael, né? Com tanta informação, toda a bagagem que ele tem aí. Quero agradecer aí, professor Douglas, o Cinep, pelo convite para a gente fazer esse bate-papo cedinho. Agradecer a audiência também, depois de um feriado, né, às 8, a gente está com o pessoal reunido aqui. Então, eu sou o Bruno, da Crátula Educacional. A gente trabalha basicamente com captação de alunos e expansão de AD dentro da empresa. Depois, no final, eu coloco também o meu LinkedIn para quem quiser os contatos ali. Quando a gente alinhou essa fala aqui, eu e o Rafael, eu trago aqui alguns dados especificamente do estado do Paraná e algumas coisas até de Curitiba, para que balize a nossa discussão e a gente consiga entender como nós podemos nos diferenciar e quais são as perspectivas de mercado. Tá? Eu vou compartilhar aqui. Quando aparecer, Rafael, se você puder me sinalizar. Está compartilhando?
Ainda não, Bruno. Agora sim? Algo está acontecendo e voa lá. Temos compartilhamento. Temos, muito bem. Vamos lá. Calma aí, o computador está perigando aqui comigo. Acho que agora sim. Então, vamos lá. Eu vou trazer um pouco de dados do mercado e, principalmente, como que a gente pode trabalhar a inteligência de dados, a parte de pesquisas de mercado, para não necessariamente driblar a concorrência, mas como nos posicionarmos sobre isso. E também vou bater um pouco ali ao longo da conversa sobre o que realmente é concorrência e se a gente não está brigando muito entre os mesmos, né, entre quem está disponível ali dentro do mercado, e onde a gente tem uma grande leva de pessoas que não estão na educação superior ou talvez nem buscando fazer um curso superior, né, como o Rafael bem colocou ali, na parte das dívidas, né, a gente se endivida, e é real, concordo 100% com o Rafael, a gente se endivida com o que a gente tem realmente esse interesse, como ele colocou, e muita gente não tem esse despertar ainda, ou esse conhecimento de como a educação pode, de fato, transformar a vida dele. Né? Então, se ele pretende comprar um carro, o carro que ele vai comprar hoje, sem ensino superior, é muito diferente do outro. Então, não é um pouco nosso trabalho também mostrar isso para esse grupo, de que ele adiando o sonho do carro por 4, 5 anos, ele vai ter uma perspectiva de futura muito melhor, e a gente tem também todo um problema de base, de formação aí na parte de educação financeira, que dificulta com que grande parte das populações, da nossa população, pense dessa forma, né, de pensar primeiro aí na educação, como que isso vai mudar a vida não só dele, como da própria família, né, para depois pensar em sonhos como um carro, ou da casa própria, etc., outros que a gente pode bater aqui. Então, eu separei a apresentação em 3 partes, uma falando sobre mercado. Dentro da parte de mercado, não vou ler ali todos os dados, eu compartilho isso depois ali com o professor Douglas, o pessoal do Cinep, para compartilhar com quem está aqui assistindo a gente, até para não ficar pesado ali tudo. Os dados são mais para balizar a linha de raciocínio, a gente entender um pouco como estamos posicionados, e boa parte deles também já são sabidos, né? Visto que a gente está com um delay bastante grande de censo, a gente está entrando em 2022 e com os dados de censo de 2019. Uma pandemia no meio do caminho que também ressignificou e mudou muita coisa dentro do mercado. O segundo ponto já é essa questão de como nos posicionarmos aí, como é que a gente trabalha o nosso produto, como que a gente se diferencia dentro do mercado, dentro do que a gente está vendendo, e o que tenho aqui como algumas provocações para a gente discutir depois também com perspectivas de futuro, né, dentro dessas recomendações. E a parte de preço, principalmente aqui, como formar uma precificação também embasada em dados aí, principalmente IBGE, o próprio Censo da Educação traz algumas questões ali, para que a gente tenha algo dizente com esse nosso público e fuja um pouco dessa guerra de preços, como o Rafael estava colocando também na apresentação dele. Tá? Então, a primeira parte aqui de mercado, né, para a gente conhecer bem a nossa praça de atuação. As instituições, nos últimos anos, têm investido mais em pesquisa. Isso é muito importante para o mercado, para o crescimento do mercado, a maturidade, a profissionalização desse mercado. Porque, por muitos anos, nós trabalhávamos muito com uma questão mais empírica, né, falando de instituições de uma forma geral, de como fazer um portfólio de curso, como se posicionar, e tinham pouca base de pesquisa, de fato, para entender se aquele curso que a gente pretende lançar, ele tinha, de fato, mercado, qual que era a penetração dele, se os investimentos em laboratório iriam compensar isso, em quantos anos esse determinado investimento e tal. Como a gente não tinha tantas instituições, aí até início dos anos 2000, esse modelo se sustentava, né, porque você tinha uma demanda grande. E hoje é sabido de todos que a quantidade de vagas é muito superior à quantidade de busca, e isso coloca o mercado todo de ponta cabeça, e por isso também mensalidades tão baixas hoje, com poucos diferenciais, como a gente vai colocar um pouco para frente, e acaba sobrando só o preço como meio de comunicação. Né? A primeira questão aqui para compreender o mercado, isso aqui acho que já todo mundo tem bastante ciência ali, né, do crescimento que a gente tem da educação à distância nos últimos anos.
Quando a gente olha em números absolutos, o número total de universitários no Brasil tem até um certo crescimento ali, mas quando a gente vem aqui eu sempre gosto de olhar os dados dos ingressantes, porque os ingressantes, ele passa um raio-x mais próximo do que está acontecendo, né? Então, se eu olho só o número total de matrículas, a gente entende que, olha, nós temos ali mais de 6 milhões no presencial e aproximadamente 2,5 milhões na educação à distância. Então, vamos investir no presencial, o presencial que tem ali a sua grande maioria de alunos, etc. Tal. Só que quando a gente olha para o ingressante, essa lógica ela é bem distinta, né? O presencial ele vem caindo ano a ano e a educação à distância vem subindo ano a ano. E em algumas regiões, como é o caso aí de vocês, né, no sul do país, o número de ingressantes no último censo já foi superior ao número de alunos presenciais. Então, primeiro ponto, a instituição que não tem educação à distância, ela já começa podendo captar metade dos alunos, ou menos da metade, no caso aí da região sul, do que ela captaria com um portfólio mais amplo de modalidades, com híbridos, etc. Só a sul e a região norte que tem esse percentual de 55%. Aqui a gente está dizendo que em 2019, a cada 100 matrículas feitas nessas regiões, 55 eram feitas em cursos à distância e não em cursos presenciais tradicionais. Tá? Isso vem aumentando muito, a gente ainda está falando aqui de 2019, com certeza 2020 e 2021, esse cenário é de uma perspectiva ainda maior. Então, uma preocupação ainda também de como tratar o ensino presencial, como nos reposicionarmos em cima disso e sair, como o Rafael colocou, dessa metodologia medieval, né, que não atrai esse aluno já do século XXI. Né? Lembrando que todos os nossos calouros, raras exceções ali, porque é óbvio que tem pessoas falando do ensino do presencial tradicional, principalmente, todos eles já nasceram de 2000 para cá, 100% integrados, que já mexem com tecnologias desde que nasceram, e ficar numa sala 5 vezes na semana, 4 horas por dia, vendo uma apresentação oral ou teórica ali dentro, não faz o menor sentido para ele, nós não vamos conseguir ensinar para ele, e muito menos captar essa atenção, né? Então, esse cuidado com todo esse reposicionamento. Quando a gente abre aqui específico o mercado do Paraná, a gente tem um mercado total num crescimento, né? Em 2019, nós tínhamos aí 194 mil matrículas no estado, aproximadamente, mas, mais uma vez, quando a gente separa presencial e EAD, o presencial ele vem caindo desde 2015, que é os últimos 5 anos que a gente está analisando aqui, e o EAD, enquanto a gente tem aqui o CAGR, que a gente considera é a média de queda ano a ano. Então, de 2015 a 2019, os dados aqui seriam de uma queda de 6% ao ano do mercado presencial, e, pelo contrário, o mercado da educação à distância ele cresce aí quase 25% ao ano no estado do Paraná. Abri aqui também uma separação por bacharelados, licenciaturas e tecnológicos. Então, olhando presencial, nas duas comparações a gente tem queda, e na educação à distância, o bacharelado e as licenciaturas crescem aí uns 25%, e os tecnológicos um pouco menos, mas não menos considerável, aí de 22%. Né? Então, um volume também significativo de cursos tecnológicos. No presencial, a gente tem 87% das matrículas em bacharelados e licenciaturas, e para os tecnológicos isso é 65%. Né? Então, já tem, quando eu olho ali a parte de quem faz tecnológico no EAD, é um percentual bem maior do que nos cursos tradicionais presenciais. Tá? Aqui a gente também pega uma análise já separando ali por áreas de conhecimento, tá? Também focado aqui dentro do estado do Paraná. Então, a gente analisa aqui que em todas as áreas do conhecimento, exceto a saúde, que cresceu 1% ao ano, aí de 15 a 2019, todas as outras áreas estão em declínio em números absolutos de alunos, tá? Ao contrário do que acontece em todas as áreas dentro da educação à distância. Então, é sempre importante a gente separar isso por áreas e separar por curso para ter a estratégia mais assertiva possível. Tá? E aqui ele está separado pelo tamanho, pelo volume dessas áreas dentro do todo. Né? Então, se a gente olha aqui, educação, ela cai 9%, pegando como exemplo no presencial, e cresce 19% na educação à distância. O negócio que é o que mais cresce é 21%,
e aqui a gente cai 7%, né? A artes e design caindo 12% no presencial, as engenharias 14% de queda e 21% de aumento dentro da educação à distância. Então, isso nos permite começar a entender e analisar como é o nosso portfólio perante o mercado dentro do estado do Paraná, né? Eu estou com cursos que estão em crescimento, em queda, em quais áreas que eu estou investindo, para depois a gente pensar em precificação e pensar em concorrência. Aqui nós temos aqui, até para basear um pouco esse portfólio que a gente estava colocando, os cursos, o número de ingressantes, tanto na educação à distância no Paraná, como no ensino presencial. Quais são os maiores cursos, né, dentro do estado, como está essa procura e qual é o crescimento disso. Tá? Então, nessa primeira coluna, que é a parte do presencial, nós temos apenas psicologia, enfermagem, fisioterapia, medicina, odonto e engenharia de software, com um crescimento aí de 15 a 19. Tá? E aqui a gente considera de 18 a 19, o último ano aí comparado com o censo. Né? E quando a gente vem para o ensino à distância, de 15 a 19, todas essas áreas crescem, a grande maioria aí com mais de 2 dígitos. Um pouco da dinâmica já do Paraná, né? Como que isso, quem tem ganhado aluno e quem tem perdido alunos, de 15 a 19. Né? Então, as marcas que mais cresceram em número de ingressantes, em primeiro lugar, aí, Unicesumar, indo até todos esses principais players dentro do estado, e os que mais perderam alunos ao longo desses últimos anos, considerando também o censo. Né? E o número total de ingressantes aqui no canto em 2019, as que mais tiveram ingressantes dentro do mercado presencial, e como que está essa dinâmica comparado aí o número de ingressantes de 2015 com o número de 2019, também de presencial. Então, a gente tem uma queda de 6%. Então, além de tudo que o Rafael estava colocando, a busca pelo ensino presencial, ela tem ficado menor. A gente está com um menor número de ingressantes agora. O próprio ensino médio também tem uma certa estabilidade ali de egressos, que é o potencial que nós vamos buscar. Né? Então, todas essas questões aqui, esse primeiro slide é tudo sobre presencial, né? Nos permitem analisar melhor como nos reposicionarmos e como ter um portfólio e estratégias de comunicação adequadas. Quando a gente vai para a parte da educação à distância, a Unicesumar também é a marca que mais, com o maior número de ingressantes, né, também nessa modalidade. Todas as outras instituições aqui que têm trabalhado em educação à distância. O estado do Paraná é um estado ímpar no país, onde grandes marcas da educação à distância são do estado, né? Então, marcas nacionais que nasceram aí no estado do Paraná, e as marcas que mais perderam na educação à distância também durante esse período, as que mais captam, etc., e o crescimento. Né? Então, a gente tem aqui uma discrepância bastante grande, né? Quando a gente viu no slide anterior, de 94 a gente passou para 74, perdemos aí mais ou menos 29 mil alunos, e aqui a gente tem um crescimento de 72 mil alunos, né, dentro do EAD, saindo de 50 mil para mais de 120 mil em 2019. E aqui eu trouxe um exemplo específico, óbvio que não divulgamos a marca, mas é uma marca de Curitiba, tá, onde ela lançou o EAD em 2018, e ela conseguiu, com a educação à distância, em números absolutos, olhando só o número de alunos, equiparar o que ela já tinha, né? Então, ela não teve uma queda e, pelo contrário, ela ainda conseguiu crescer nos últimos anos, um movimento diferente de mercado, exatamente com o lançamento da educação à distância. Então, ela lançou aqui em 2018 com 489, 2019 já estava em 700 e pouco, e aí ela vai suavizando essa queda que ela tem do presencial. Quando a gente olha isso por cursos, isso fica ainda mais evidente. Então, a administração de empresas, que ela chegou a ter ali 229 ingressantes, em 2019 ela já estava com 97. Só que com o lançamento do EAD dela de administração, ela consegue o maior número de ingressantes em administração dentro dessa margem histórica que a gente está olhando. O mesmo fenômeno a gente observa em pedagogia e RH dessa instituição. Então, aqui só para exemplificar como que a composição do portfólio em mais de uma modalidade é importante dentro dessa dinâmica competitiva. Tá?
Aqui entra específico, saindo dessa parte de dados ali, sobretudo do censo, para a gente já começar a pensar como nos reposicionarmos perante a concorrência, quais os atributos que a gente tem de marca e como conseguir ter tickets mais consideráveis. Então, mais uma vez, trabalhar muito a pesquisa, né? Aqui eu trago um exemplo, são dados fictícios aqui, ilustrativos, só para a gente entender como trabalhar essa tomada de decisão, né? Até para isso conseguir orientar os nossos esforços de comunicação, nossas campanhas de marketing, toda a parte de seleção de alunos, né? E aqui separando por cursos. E isso, mais uma vez, a gente tem observado no país inteiro um desconhecimento muito grande, principalmente a comunicação não mostrar quais são os atributos de cada curso e de qual instituição. Então, na hora que eu não consigo fazer, pegando os exemplos das peças que o Rafael colocou ali, que praticamente todas só falam de preço, isso está faltando muito, isso mostra claramente que a gente não está tendo atributos para comunicar. E só resta o preço. E quando restar o preço, não tem outro caminho a não ser a guerra de preço, né? Se todo mundo está anunciando o preço, o que cobrar menos é o que acaba levando esse volume, né? Onde, se nós tivermos um conhecimento bastante claro da percepção de marca que os nossos alunos têm e que isso vai se retornar também criando um perfil de prospects que nós ainda não temos, mas que tenham familiaridades, esse discurso, essa linha de comunicação fica muito mais clara. Então, se a gente precisa entender, pelo menos, cada curso nosso, quais são os 3 principais atributos, quais são os principais diferenciais dele, sobretudo na perspectiva do aluno. Tá? A gente tem acompanhado também essas pesquisas, sobretudo com alunos que estão já no último ano, e a sua grande maioria não sente que o seu curso o preparou para o mercado de trabalho, né? Isso, de certa forma, mostra um pouco o nosso fracasso de alguma maneira, né? Porque se a gente está com 4, 5 anos com esse aluno, fazendo essa formação, ele chega no último ano e ele considera que o curso superior dele não deu a bagagem que ele precisava, ele está com medo de ir para o mercado de trabalho, de como ele vai ser reposicionado, isso mostra um pouco de qual o cuidado que a gente está tendo com esse aluno também ao longo do processo. E é um volume também significativo de alunos que não indicariam o próprio curso dele para um familiar ou para um amigo, exatamente por essa falta que ele considera de reposicionamento. E aqui a gente tem, muitas vezes, eu sempre bato isso quando a gente está conversando aí com os mantenedores, a gente tem uma preocupação gigantesca com os indicadores ali, com a própria regulação, que é uma regulação bastante pesada do Ministério da Educação, não temos como fugir dela, senão nós não existimos, só que nós não podemos nos pautar só por ela, né? Nenhum aluno faz inscrição no vestibular pensando em fazer um ENAD e ter nota 5 no ENAD. Ele está pensando em transformar a vida dele, como ele vai se reposicionar, etc. E quando a gente pensa em atributo, fugindo de preço, o que a gente vê é a nota de ENAD, a IGC, etc., que isso serve do ponto de vista regulatório, mas que para o aluno, não, eu tenho dúvidas se isso faz com que ele tome realmente essa decisão, né? Não deixa de ser um atributo importante, né? Você ter ali bons indicadores, só que não é isso que o aluno, no início, ele vem pensando dentro dessa regulação. A gente divulga muito pouco indicadores de empregabilidade, que seria muito mais atrativo para esse aluno. Eu vou fazer administração de empresa na instituição X. Da turma que formou o ano passado, tantos por cento já estão no mercado, estão reposicionados, etc, etc. A gente trabalha muito pouco com esse acompanhamento do nosso egresso e que também traria muitos outros alunos, né? A pesquisa de satisfação também trabalhamos ali, mais uma vez, para atender a regulação em pesquisas na CPA, e muitas instituições não utilizam a CPA também como estratégia para outras fontes, como a própria parte de captação. E quando a gente está trabalhando aí pesquisa de satisfação, a gente consegue mensurar quem são aqueles alunos que estão sendo promotores da nossa marca e o que eles estão falando para a gente acertar essa linha, e aqueles que estão insatisfeitos com a nossa marca, qual é o motivo, o que a gente pode trabalhar dentro desse curso. E aumentando essa satisfação do aluno, além da gente melhorar os indicadores de evasão, nós temos uma perspectiva de captação muito, muito maior, né? E aqui também dados ilustrativos, dentro de uma pesquisa de GNPS, como que a gente pode separar tudo isso. Então, nós vamos conseguir aqui entender, é ilustrativo, mas é de uma instituição real aqui, a gente só não está divulgando o que a gente colocou. Então, nessa pesquisa que a gente realizou aqui, quais eram os diferenciais ali? Os coordenadores de curso, corpo docente
e laboratórios, tá? Isso do ponto de vista do NPS ali com os alunos. Por outro lado, a gente tinha assuntos urgentes aqui de sala de aula, laboratórios específicos, atendimento, tal. E aí a gente consegue criar uma série de estratégias para melhorar esses indicadores, e essa pesquisa ela precisa ser, se não semestral, pelo menos anual, para a gente entender se nós estamos melhorando dentro desses processos. Um outro ponto que a gente está chamando aqui de validação de produto é ouvir os alunos, deixar com que os alunos sejam mais próximos, né, e que as nossas entregas, os nossos cursos sejam o mais aderentes possível de quem vai usar, de fato, o nosso serviço, né? E muitas vezes a gente tem uma discussão no NDE, com o coordenador de curso, dentro da reitoria ou da direção, e os alunos não necessariamente são ouvidos em cima disso. Então, aqui é um exemplo de pesquisa para cursos híbridos, né? A instituição tinha uma visão de quantas aulas semanais ela iria dar, e quando a gente aplica isso com o alunado, a expectativa do aluno não era igual à expectativa dessa instituição em questão aqui, né? Então, isso também mostra como acertar o nosso produto às necessidades de quem vai usar isso de fato, e não com as necessidades da própria instituição, porque, mais uma vez, a gente cria uma lacuna de comunicação com o nosso prospect, tá? Entrando aqui, já indo para essa reta final, até para a gente abrir para a discussão, trabalhar um pouco a precificação, né? Como que nós podemos nos reposicionar perante esses concorrentes e não entrar dentro dessa guerra de preço, tá? Enquanto o Rafael estava falando ali, até da parte de valores de mensalidades, etc., a gente tem um ticket hoje bastante baixo, praticamente uma mensalidade de um McDonald's, né? Dentro para essa parte da educação superior, e pensando nisso desses valores, até um exemplo que é um pouco aí de vocês, e permitam abrir esse parênteses, que é totalmente fora da nossa indústria, só que a gente tem, em vários outros segmentos de mercado, reposicionamentos claros de qual é o produto, e eu sei que eu estou comprando um produto que ele não é o melhor produto de mercado, mas é o que cabe dentro da minha condição financeira, e eu sei qual é a marca premium ali dentro, qual é a marca que eu desejo comprar, ou que eu desejo ser usuário ali dela, né? E isso na educação superior a gente tem uma diferenciação menor do que tem na educação básica, por exemplo. Na educação básica também os pais conseguem entender muito mais claramente. A escola X tem um preço mais popular, eu sei o serviço que ela vai me entregar, eu tenho uma escola do meio aqui com um grupo grande de instituições, e eu sei qual que é a marca premium, que não necessariamente eu vou conseguir matricular o meu filho ali, mas eu sei os diferenciais, eu sei os atributos que aquela escola tem. Dentro da educação superior, a gente mostra menos esses diferenciais, e quando a comunicação não mostra isso, na cabeça desse usuário, desse prospect que vai estudar, é como se tudo fosse a mesma coisa, mesmo não sendo. Só que a nossa falha de comunicar isso faz com que, na visão popular, ele seja, de fato, essa mesma coisa. E nisso a gente precisa aprender com as outras indústrias, em como diferenciar e onde nós vamos colocar. Cobrar barato está errado? Não necessariamente, depende da sua posição de marca, né? O próprio caso do Descomplica que o Rafael mostrou aí é um modelo de alto sucesso, um modelo que se sustenta e com preços bastante populares. Isso não quer dizer que seja o único modelo ou que todos tenham que ir para essa linha, muito pelo contrário. E sim entender um pouco qual é a dinâmica competitiva de mercado, né? Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, falando ali de lanche, estava falando de McDonald's, você compra 2 Burger Kings por R$15. E se for no Madeiro, que é aí do Paraná, o lanche sai ali a partir dos 30. É o dobro do que seria comprar 2 por ali. E todos têm público, e todo mundo, o cara que está comprando 2 por 15, ele sabe que ele não está comendo um Madeiro. Ele desejaria estar dentro do Madeiro. E permitindo essa brecha, esse parênteses que eu estou colocando, eu acho que falta muito isso dentro da educação superior, né? O desejo pela nossa marca. E mesmo quando eu estou consumindo outro, eu estou consumindo aqui o McDonald's, mas eu estou pensando ali no Madeira e eu quero ir para o Madeira ou para outras coisas. E isso em todas as indústrias. Vai comprar uma calça jeans, tem de R$5.000 a R$10.000 e vai ter público para tudo. E o que faz alguém pagar R$1.000, R$2.000 numa calça? São os diferenciais que ela tem, a marca que ela tem. Então, essa construção que outros segmentos fazem de forma bastante profissional, isso carece dentro da educação superior. Tá? Então, a primeira questão... Acho que eu ia colocar alguma coisa? Não, eu ia só
só querer colocar alguma coisa que seja na seguinte equação. Na equação que vocês, tanto você, Bruno, quanto o Rafael, né, eu quero trazer aqui não uma diferença, mas uma complexidade a mais que a gente tem observado. E não sei se vocês conseguiram observar também um indicador bastante importante de que só em 2019 nós tivemos das 2.500 instituições de ensino superior, e que isso não se aponta hoje nos resultados do censo, nós tivemos mais de 150 instituições de ensino superior fazendo descredenciamento voluntário, ou seja, valor zero, você vai lá, investiu tudo que investiu e sai fora do jogo. Ou seja, nessa gaiola que a gente tem uma porção de passarinho e pouca ração, né? Como é que vocês interpretam quando aquele número de 2.500 hoje deve estar em torno de 2.000? O que significa isso para esse mercado que você tem duas curvas? Uma ascendente para a educação à distância e uma descendente para aquilo que é a educação presencial. E quais os fatores de conveniência que vocês conseguem nos trazer aqui hoje? Por exemplo, o maior fator de conveniência, talvez por conta de uma falta de informação, né, ou de ignorar algumas questões que são relevantes, me parece que o público todo só pensa no preço. É isso, Bruno? Bruno, eu posso começar? Pode. Tá. O Descomplica, eu não quero... O Douglas ainda está falando alguma coisa, mas está no mudo. O professor Douglas estava falando? Não, pode falar. O Descomplica, eu não quero que ninguém me entenda mal, eu não quero que ninguém do Descomplica me entenda mal. Tá? Quando eu trouxe eles como exemplo, eu quis dizer que eles são uma empresa autêntica da nova economia, que entrou num mercado, que construiu o seu próprio mercado, mas que deveria estar navegando no oceano azul e não deveria ter entrado num oceano, não teria ter avermelhado ainda mais o oceano das faculdades. O Descomplica não deveria ser benchmarking, ele deveria ser uma exceção. Quando a gente olha para o nosso mercado, professor Douglas, a gente sempre nadou, voou no céu de brigadeiro, e aí eu prometo que essa é a minha última analogia com transportes marítimos e aéreos. A gente sempre voou no céu de brigadeiro, onde a gente tinha 10 candidatos por vaga, e a vida era boa, e a gente tinha, de maneira geral, ainda tem hoje no ensino superior, 10 candidatos por vaga, e a gente lida com uma ineficácia de marketing, de conversão, de pessoas interessadas em estudar com a gente, com pessoas que a gente, de fato, matricula, brutal, pior, de cada pessoa que a gente matricula, de cada 10 pessoas que a gente matricula, a gente vai carregar até o final do curso 5. Então, a nossa ineficiência, ela é sistêmica em vendas e ela é sistêmica em retenção, em entrega. A gente insatisfaz os nossos clientes e perde. Então, parece que a gente, de fato, está em berço esplêndido, porque lidar com números, com uma perda como essa... relativizar uma perda como essa, para mim, é inaceitável. Então, essa é uma primeira questão. Tá? Tem uma demanda muito grande por educação formal. Quando a gente pega qualquer indicador internacional de população e idade universitária em sala de aula, o Brasil está mais perto da África subsaariana do que dos vizinhos aqui, Los Hermanos. Né? A gente olha Los Hermanos Chile, Los Hermanos Argentina, a população dita em idade universitária em sala de aula, os indicadores são muito melhores. Isso que eu não estou olhando, não estou radicalizando e olhando Canadá e Estados Unidos, eu estou olhando aqui próximo para a gente. Então, essa é uma questão, tem uma demanda muito grande. Quando o Descomplica vem e oferece cursos de R$100, ele está atendendo uma demanda que eu sempre lutei que fosse atendida, que é a demanda do fundo da pirâmide. De fato, as populações das classes C e D em sala de aula. Porque quando você pergunta para mantenedor, quem estuda com você é a classe C e D, e você vai fazer um match do perfil socioeconômico do cliente dele com classe C e D de verdade, não tem. D e E, né? O cliente dele é classe C, classe B, mas não é D e E. E aí vem o Descomplica e monta um produto para a classe C menos D, né? Então ele pega uma demanda represada por ensino superior e traz uma solução. E todo mundo olha e fala, puta, essa é a nova alça de mira. Agora eu vou ter que caçar o Descomplica
porque ele tá diluindo, brigando pela minha demanda, quando não é. Ele tem um posicionamento de mercado diferente do meu. O fato é, se eu não tenho diferenciação nenhuma, o meu aluno vai perceber que eu sou igual ao Descomplica e aí, de fato, vai para o preço mais baixo. Mas se eu tenho regionalmente, se eu construir regionalmente algum posicionamento de mercado que me permita ser o premium de uma cidade pequena, como, sei lá, como Cascavel, né? Eu sou o centro universitário de Cascavel e eu sou diferenciado nesse mercado, o Descomplica não deveria me afetar. Se ele me afeta, é porque eu estou com um problema de marca. Isso é muito mais consequência da minha falta de comunicação adequada de posicionamento do que de qualquer outra coisa. Então, essa percepção, professor, de um rareamento da demanda, ela não é reflexo da realidade. A gente tem uma demanda represada todos os anos, quando somente 20 a cada 100 egressos do ensino médio entram no ensino superior, né? Então, todos os anos a gente perpetua o represamento e a gente tem um represamento brutal de falta de carência de ensino superior nas idades mais avançadas aí no pessoal mais velho. Tá, deixa eu então colocar um pouquinho mais de tempero nessa nossa conversa, porque está muito boa. Essa questão ela é de extrema importância para todas as escolas de educação superior, e o Sinep Paraná tem essa preocupação em todos os instantes. E a gente chega numa determinada época, como, por exemplo, a época que a gente está saindo de uma pandemia, entrando para um ano que a gente ainda desconhece até esse represamento todo, Rafael e Bruno, né? Essa questão toda vai fazer com que esses alunos ou esses pretensos educandos daqui por diante, eles tomem uma decisão a respeito de, olha, ensino superior. É reconhecido e a gente sabe que o ensino superior traz um diferencial na carreira dos nossos educandos, não só naquilo que é a questão salarial, mas também naquilo que é um posicionamento de mercado e que você pode estar transitando de maneira diferenciada em relação àquele que não tem o ensino superior, né? Então, efetivamente, essa é uma grande realidade. Quero também aqui colocar nessa equação toda, são diversas variáveis, né? Quando você fala da regulação da educação superior, que o Bruno colocou agora há pouco, e ele foi muito elegante, não bateu muito, mas que, se fosse outra pessoa, talvez ele frisasse mais tudo isso, quando você diz assim, bom, eu sou um player desse mercado todo, tem aquela curva do presencial e da educação à distância dentro da mesma instituição, e, por exemplo, para credenciar uma educação à distância nesse país, você leva 3 anos e pouco, se você não tiver nenhuma influência. Entende? Então, por exemplo, quando você fala de lançar um curso 3 anos antes, para depois colocar isso na tua esteira, você teve que fazer um investimento enorme, né? Além do que, acreditar em tudo aquilo que você precisa acreditar. Com indicadores que, por exemplo, para o Paraná é uma coisa, para qualquer outro estado que não seja o Paraná, para cima daquilo que é a linha do meio do país, a gente encontra lá uma carência e uma carestia muito grande, né? Então, a educação à distância pode ocupar esse espaço. Como é que a gente entende hoje não só o crescimento, mas também a questão do fator qualitativo, além do fator preço, né? De que jeito as instituições poderiam, pegando aqui o exemplo dos 2 sanduíches e das 2 marcas, sem repetir o nome das marcas, mas dizer assim, olha, a educação superior tem um caminho para esse próximo ano, e é isso que eu gostaria de escutar um pouquinho de vocês, em que decisão seria melhor para essas instituições. Eu vejo que a gente tem 2 coisas, sabe? Primeiro, esse mercado que o Rafael colocava, que a gente tinha ali uma vaga e tinha 10, 15 alunos, ele é um mercado que não vai existir mais, né? Então, a primeira posição que a gente tem que ter. E, em cima disso, eu sempre coloco um exemplo. A gente, no início dos anos 2000, uma TV de plasma, que é uma tecnologia que a gente nem tem hoje, era vendida na casa dos R$50 mil.
Então, quem era aquele fabricante da TV de plasma que vendia 50 mil, ele nunca mais vai vender TV de plasma 50 mil. Então, o primeiro ponto, a gente tem que entender que o mercado dos anos 2000, ele não vai voltar, né? Eu pego até meu próprio exemplo. Quando eu fiz a faculdade, eu fiz comunicação, na época, o meu curso custava, o salário mínimo não chegava a R$100 na época. E era como se o meu curso custasse 5 salários mínimos. Tá? Então, hoje, um curso de comunicação social teria que custar próximo a R$5.000, só pensando no salário mínimo. Isso é uma coisa totalmente real. Hoje, o curso está custando nominalmente praticamente o que eu pagava há 20 anos. Então, isso é um ponto, né? Que aqueles valores eles não vão voltar. Só que o outro ponto é que valor que eu vou ter? Né? A gente tem curso de comunicação no país cobrando 5 salários mínimos? Tem a própria SPM aqui em São Paulo que está dentro disso. Só que é um reposicionamento de marca. Como que nós vamos colocar? Tá? Eu tinha até trago aqui para que ilustre um pouco essa questão, que é isso aqui da disponibilidade financeira. Então, a gente tem pouco conhecimento também do mercado, onde nós vamos inserir, como que nós vamos calcular esse preço, além de ter os atributos, como que eu vou cobrar em cima disso. Então, sempre a gente orienta para a gente entender qual é a pirâmide que nós temos, né? Como que esses alunos estão ali posicionados, tá? Eu não sei se está aparecendo a minha tela. Tá. E aí a gente traz aqui, por exemplo, a distribuição por praça, né? Então, conhecer exatamente cada praça. Então, pegar ali dentro da praça de Curitiba, se eu separar isso por classe social, qual é o percentual que eu tenho em cada classe, qual é o volume de pessoas. E depois a gente começa a excluir. Então, exclui quem já tem curso superior, quem não tem ensino médio. A gente começa a entender quem é o volume. E esse volume, ele é um volume bastante considerável. Como o Rafael colocou, a cada 100 que sai do ensino médio, 20 ou menos que 20 vai para o curso superior. E a gente acaba, dentro da educação superior, dentro dos departamentos de marketing das instituições, brigando por esses 20 alunos que eles mesmos já escolheram para onde eles vão. E os outros 80, ninguém está olhando por ele. Então, o nosso concorrente não necessariamente é a outra instituição de ensino. O nosso concorrente é a concessionária de moto, que ele vai comprar a moto dele em 72 vezes, depois não vai caber mais no orçamento dele. É a Caixa Econômica, que financiou em 35 anos, e aí nunca mais, provavelmente, ele vai conseguir estudar. E quando a gente começa a analisar a disponibilidade financeira, aqui a gente usa alguns dados da OCDE, que considera que uma família ela pode investir até 20% da renda familiar em educação, tá? E aqui tem 2 exemplos totalmente antagônicos aqui. Então, você tem uma praça onde 52% da população pode pagar mensalidades acima de R$800. Né? Eu estou falando aqui que quem ganha acima de 1.000 ali, 30%. Em contrapartida, essa outra praça, 84% não pode pagar mensalidades de R$800. E os 30% aqui, vamos arredondando, que pode pagar 1.000, nessa praça, mais de 30% só pode pagar até R$250. Então, a primeira coisa que eu tenho que entender é para quem que eu estou vendendo e como eu vou reposicionar. É óbvio que mesmo aqui são exemplos reais, tá? Não vamos divulgar a cidade, mas a instituição ela pode ter um campus presencial aqui, um campus presencial aqui, só que vai ser totalmente diferente a sua estratégia, de como ela vai vender, de como ela vai reposicionar. Né? Eu vou até parar de compartilhar aqui para a gente já só ficar dentro do debate. Tá? Então, a primeira questão é como que nós vamos reposicionar e, principalmente, do ponto de vista de comunicação, ser disruptivo, pensar fora da caixa, como captar aluno. Porque a gente tem usado sempre a mesma estratégia de comunicação e sempre as mesmas linguagens. Então, se vocês pegarem as campanhas de 2021, que estão hoje em Curitiba, pegar os outdoors que estão em Curitiba, tirar a marca X e colocar a marca Z, com raras exceções, a comunicação não serviria, mas na grande maioria vai comunicar igual. Vai ser a mesma coisa, porque a gente está divulgando da mesma forma e querendo mostrar que nós temos diferenciais que a concorrência não tem, mas nós mesmos não mostramos isso, nem para quem está dentro de casa, né? Nem para esses alunos. Então, essa dinâmica que faz com que isso fique mais complexo. O desconhecimento que a gente tem sobre os anseios dos alunos e a dificuldade de conversar com esse público que não está vindo sozinho para a educação superior. Bruno, só para não ficar a conversa de compadre aqui, eu vou discordar de você um pouco, tá? Porque senão a gente fica só... Quando você fala, eu acho que a ineficiência é muito grande, tá? Quando você fala que não tem o 10 para 1,
você sabe que eu sou um pouco mais otimista no tenho 10 para 1, né? Quando eu trabalhava como consultor, isso não faz muito tempo, né? 8 meses atrás, 10 meses atrás, eu estava trabalhando como consultor num monte de faculdade. Essa é mais ou menos a relação que eu pego aí do mercado de benchmark, 10 leads para uma matrícula. Um lead é um cara que bateu na minha porta e falou: ei, quero saber mais, ei, tô interessado, ei, ó, meu nome, é um cara que se aproxima. Para cada matrícula que eu tenho hoje no mercado de maneira global, eu faço uma conta aí de 10 para 1 fácil e projeto ela para a maioria das instituições. A segunda questão que eu quero falar do meu otimismo é: tem demanda represada, né? Quando você mesmo diz 80 vão para casa, 20 entram na facu, 80 vão para o mercado, vão fazer curso preparatório. Antigamente fazia curso preparatório para concurso público, né? Hoje em dia vão fazer sei lá o quê. A gente tem um apontamento de que existe uma demanda represada todos os anos. E aí, cara, eu acho que é necessário mesmo uma reperspectivação brutal do nosso segmento. Eu gosto muito de contar essa história, de lembrar que na Califórnia, a indústria produtora de leite, nos anos 2000, estava com um problemão de venda de leite o sindicato montou uma campanha chamada Agora Milk e reverteu uma tendência comportamental que vinha se acentuando ano após ano das pessoas quererem suco em caixinha, quererem outros produtos que não o leite, e todo mundo com o bigodinho branco teve uma reversão grande dessa tendência. Então eu acredito sim que com um trabalho bem feito a gente consegue reacender a demanda e voltar o nosso prumo para o crescimento, porque educação formal transforma a vida e no Brasil é o melhor investimento que alguém pode fazer. E isso se mostra muito quando você fala da SPM. A SPM é uma das faculdades que ainda traz retorno sobre investimento. ROL, Return Over Learning, né? Quando você pega lá o cara que faz SPM, ele vai pagar 5 pau de mensalidade, mas ele vai ter um payback, porque ele vai conseguir ascender as melhores vagas, aos melhores salários, que usam a SPM como critério de corte. Eu já vi muita empresa que contrata nas 4 grandes de São Paulo. SPM, Casper, FAAP e PUC. O cara mira lá e fala: só entra aqui SPM, Casper, FAAP e PUC e GV. Né? Então é fator de corte para as melhores vagas, para os melhores processos de trainee. Então a gente só queria ser um pouco mais otimista em relação a isso, porque eu sou de fato. Que bom. O que eu tinha colocado, só para te provocar aí também, Rafael, a demanda reprimida, ela já foi maior do que ela é hoje. Né? Então, se a gente pegar, hoje a gente está chegando ali na idade de quem deveria estar numa universidade, né? Ali o jovem que saiu tal, com muitas penas chegando em 20%, que ainda é um número, como você mesmo colocou, ridículo comparado até o Paraguai, que aqui do nosso lado tem indicadores muito melhores do que esse. E isso, se a gente olhar nos anos 2000, esses quase 20% não chegava a 10%. Né? Então, a gente conseguiu uma ampliação. Mas, por outro lado, o que eu estou querendo colocar é o seguinte, que a gente tem uma parcela de público que não está pensando em fazer a faculdade, porque ele imagina que a faculdade não é para ele. Existe é aqui que eu estou colocando, que a gente tem que ter um esforço dentro das instituições para chegar nessa demanda, porque essa demanda, mesmo em número absoluto ela sendo cada vez maior, nós não estamos conversando com ela, a gente está desprezando esse volume, estamos pegando os 20%, arredondando aqui o que a gente estava colocando, e fica ali 10, 15 instituições brigando pelos mesmos 20%, e ninguém está indo atrás dos outros 80%. E esses 80%, a gente tem trabalhado muito, principalmente essa questão comercial, muitas vezes, quando você conversa com o indivíduo, a primeira situação que ele tem é de que não é para ele. Né? Ele vem de uma classe onde ninguém da família tem um curso superior. Isso ainda é muito gritante, ainda mais num cenário como a gente está agora, com um percentual de desemprego tão grande, ele é ainda mais vital mostrar como nós temos essa consciência. Então, quando o Rafael está colocando aí de como que é uma transformação, como é que é a educação, isso nós temos essa consciência dentro da instituição superior. Mas essa população tem essa mesma consciência? Ele tem um desejo, mas ele é um abstrato. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, deixa eu colocar aí mais lenha nessa fogueira aí, que ela tá boa. Então, significa dizer que, a seu ver, nesse fator que você está colocando, o fator de conveniência não é preço. Ou não? Eu acho que tem uma coisa que precisa ser dita, tá? A gente precisa ter um produto, um serviço que
que valha o financiamento. A gente só vai se salvar com o nosso modelo atual de financiamento. O Brasil tem 90% da receita das faculdades vem de mensalidade no mês. Esse modelo é diferente de diversos outros no mundo. Se a gente pega o modelo americano, eles têm lá os fundos de investimento, os endowments, né, que são os fundos de investimento das grandes universidades, tem o financiamento, eles têm uma série de outras fontes de receita que a mensalidade pingando na conta mês após mês, essa recorrência da receita ao longo da passagem do cara na faculdade é completamente diferente a dependência das universidades lá para as universidades aqui. Não vou falar nem no modelo chinês, que para o bem ou para o mal tem algumas das melhores universidades do mundo, que é o modelo que está sendo reestatizado. Não vem ao caso falar disso aqui. Mas a gente precisa fugir. A gente teve algum modelo híbrido no começo dos anos 2000 com o FIES, né, que era o governo comprando a nossa ociosidade de maneira mais presente, de maneira mais eficiente, e isso se perdeu por questões ideológicas e tal. Então, não tanto de ideologia, Rafael, me perdoe te interromper, mas o FIES, na verdade, eles criaram uma forma que ninguém consegue, e principalmente a iniciativa privada, consegue ser fiadora de uma coisa que, por exemplo, ela deveria estar estatizada. Depois se perdeu, né? Os novos modelos foram se colocando tantas restrições que não funciona mais. Mas antes funcionava. Trazia receita, trouxe muita prosperidade, era um modelo diferente. Então, se a gente continuar nessa dependência, é muito difícil você trabalhar no mercado de venda recorrente, né? De recorrência de receita. O aluno, a gente precisa estabelecer uma cultura de que uma faculdade se paga em 30 anos. Como eu pago meu carro, como eu pago minha casa, como o americano paga a faculdade dele. E nesse momento em que houver esse entendimento de que uma faculdade, sim, é passível de se pagar em 30 anos, e a gente conseguir conectar financiamento nesse produto de altíssimo valor agregado, e as pessoas perceberem isso, a gente vai conseguir ter um ticket absoluto maior, oferecendo um ticket mensal menor, que caiba no bolso dessa nossa população que está carente, precária, desenganada, né? E conseguindo se conectar com os nem que o Bruno falou aí, né? Nem estuda, nem trabalha, que é hoje uma parte grande do povo. Agora, para isso, eu também vejo muito esse caminho que o Rafael está colocando, né? Que a gente tem ali o FIES, que poderia ter ajudado em criar essa cultura do financiamento, não criou, pelo até as questões que o professor Douglas está colocando ali. Mas a gente precisa criar esse desejo. Então, o desejo, o sonho, e o brasileiro, ele tem a cultura do financiamento, né? Só que ele tem para outros serviços e outros produtos, ele não tem isso para a educação. De certa forma, essa mensagem também está nos dando um recado. Por que ele tem essa cultura para outras e a gente não tem? O que nós estamos falhando enquanto gestores, que não estamos criando um desejo de que alguém vá e faça, de fato, um financiamento de longo prazo e o retorno que ele vai ter dentro desse financiamento. Quero, nesse instante, deixa eu colocar uma observação aqui importante. A gente tem aí pessoas nos assistindo, e se alguma dessas pessoas desejarem fazer alguma pergunta, colocar no chat, por gentileza. E quero aproveitar para dizer assim, a gente já está a 1h30, e quero reservar esse breve instante para algumas considerações de vocês, né, Rafael e Bruno, para a gente poder receber essas perguntas, se a gente tiver algumas perguntas, para abrilhantar aqui o nosso trabalho. Bruno, eu cortei você pode... Não, eu estava aguardando se o Rafael ia falar primeiro ali. Já para a gente Rafael, fazer as considerações. Quer a palavra? Na verdade, não. Acho que a gente conseguiu ter um diálogo bem produtivo aqui. Acho que ficam algumas ideias. A gente tem que deixar de ser preguiçoso nas faculdades e tem que começar a mirar um pouco, a ser um pouco mais consistente e persistente nas nossas propostas de valor. Eu lembro que em alguns projetos a gente começa... É muito mais fácil o posicionamento por preço, por conveniência. Ele é conveniente para o cliente e é conveniente para a faculdade. Você buscar construir diferenciação é um caminho muito mais trabalhoso e um caminho muito menos seguro, né? Do que cortar, demite, subcontrata, vira campeão de custo, repassa esse custo para o cliente e soluciona no curto prazo.
Acho que a gente tem que buscar as nossas soluções de longo prazo e começar a tratar o nosso concorrente, de certa maneira, como um aliado, né? As instituições de ensino superior privadas, elas compõem uma indústria, e essa indústria começa a sofrer, voltando ao meu primeiro slide, começa a sofrer a ameaça de novos entrantes de outras indústrias, né? Quando um XP Investimento compra uma IGTI e fala, agora eu vou oferecer curso e vou desqualificar essa indústria que estava aí estabelecida, isso me acende um super alerta vermelho. De novo, como sempre, às vezes uma oportunidade travestida de uma ameaça. Então, acho que fica essa visão de que a gente precisa mesmo pensar enquanto conjunto. E aí, instituições como o Cinep, como o Semesp, como a BMS, têm um papel grande de catalisar, né, toda essa vontade de mudança e de ser agente de um eventual movimento que eu acho necessário. É isso, deixei meu LinkedIn aí para quem quiser se conectar com a gente. E ótimo. Bora lá, boa semana para todos. Bruno? Também compartilho ali com o Rafael. Preciso muito enfatizar um pouco o que eu tentei colocar na fala, conhecer os nossos alunos, de fato, quais são os anseios dele e o que nós estamos entregando, né? Porque quando, até o último, esses dados que eu coloquei ali, um pouco disso, de que o aluno sente que a instituição não está preparando, são dados que foram apresentados no último semestre, aí, no final do mês passado, não sei de quem dos senhores acompanham, né? E acho que isso é algo muito preocupante, né? Você ter um egresso que não se sente preparado, né? De certa forma, uma faca no nosso peito ali. O que a gente fez errado? O que a gente deveria fazer, né? Então, entender... E esse aluno é o que vai trazer outros alunos. Ele é o propagador. Então, também, mesmo a gente falando, olha, tem demanda, etc., etc., e não vou criar polêmica aqui no final para não provocar o Rafael, mas você tem, sim, muitas pessoas com curso superior e que não estão conseguindo se alocar porque fizeram cursos que não agregou, de fato, a vida dela. Mas para os outros que não têm curso superior, está bem pior. Vai por mim. Tá ruim porque ela tem faculdade, o resto da turma tá bem pior, tá ruim gosto. Dependendo do curso, ela tá pior, porque ela ainda passou 4 anos investindo e ela tá ali na mesma coisa, né? Então, é óbvio que são as exceções, são. Só que você ainda tem esse padrão. E eles têm que saber separar. Hoje, esse aluno, ele não sabe, tá? Eu tô colocando isso que a gente trabalha com pesquisa de mercado o tempo inteiro, no país todo, e a visão que o mantenedor tem da instituição dele, quando a gente aplica uma pesquisa, às vezes não é isso. Né? Muitas vezes a gente faz pesquisa, até pesquisa qualitativa, que ficam as pessoas numa sala, o mantenedor está ali atrás de um vidro sem saber o que está ali, e ele fica querendo induzir a pergunta para que a pessoa responda o que ele quer, e o que a pessoa está respondendo não é o que ele quer, não é a visão que ele tem da instituição. Então a gente precisa trabalhar muita cooperação, que era o que estava colocando antes, esse movimento de criar uma cultura do financiamento, de ter acesso, etc., isso dificilmente se consegue sozinho. Né? Se a gente não trabalhar a cooperação entre as instituições, e aí o papel muito importante do Cinep, de todos os sindicatos no país todo, da gente criar essa harmonia, né? Porque a gente tem muito mais a ganhar trabalhando em conjunto e buscando novas expectativas do que nos gladiando ali na busca dos mesmos 20%, que é o que a gente está há bastante tempo. Acho que essa é a mensagem final aqui, caso tenha alguma pergunta aí. Legal. Eu posso fazer o meu agradecimento a vocês, Rafael e Bruno? Quero, então, aqui agradecer vocês por esse bate-papo. Quando eu digo um bate-papo, ele não desvaloriza o mérito daquilo tudo que nós fizemos, né? Mas que foi muito prazeroso para mim conversar a respeito de educação junto com vocês. Então, quero agradecer, honrar e respeitar todo o trabalho de vocês e dizer assim, a gente volta a se conversar nas próximas oportunidades. Rafael, gratidão, muito obrigado. Bruno também. Obrigado. Ficamos à disposição. Obrigado, Douglas. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Um abração a todos. Tchau, um abraço. Abraço.